Boa noite a todos. Estou aqui para começar o webinar e fazer uma apresentação para vocês desse assunto: tecnologias renováveis de geração de energia elétrica e sustentabilidade. Eu fico muito contente com a participação e espero que vocês mandem bastante perguntas para a gente trocar alguma ideia, uma vez que esse assunto aqui está sendo tratado de uma forma bastante simplificada. Vou dizer o seguinte: essa apresentação está sendo elaborada a partir do curso de EAD que está associado a esse webinar, que é Práticas e Desafios da Geração de Energia Elétrica. Então, antes eu vou me basear num resumo de como vai ser o curso, né? Porque eu vou seguir aqui a utilização do material do curso. Então, o curso tem 6 aulas. Na primeira aula eu tenho a parte 1, que é a introdução. Depois eu tenho a parte 2, que é o cenário brasileiro da geração de energia elétrica no contexto da sustentabilidade. Então essa aula 1 é bastante importante no que eu vou apresentar daqui a pouco. Depois tem a aula 2, geração hidrelétrica, aula 3, geração termoelétrica. Depois os sistemas solares e eólicos de geração. Na aula 5, sistemas híbridos, oceânicos e células a combustível. E a aula 6 é uma aula bastante interessante, porque são aspectos sistêmicos da integração de projetos de geração a sistemas elétricos de potência e um estudo de casos. Eu vou a seguir mostrar, depois de apresentar essa referência, né, básica aí do curso, que é um livro da editora Manolha aqui, que eu sou o autor, falar um pouquinho dessa introdução ao curso, para a gente verificar como é que eu vou apresentar também um enfoque das diversas outras fontes de geração. Então, na introdução ao curso, né, eu lembro sempre que o planejamento energético hoje é um dos aspectos mais importantes para o desenvolvimento de qualquer região ou país. Até porque a energia faz parte, né, de um dos componentes da infraestrutura necessária para um desenvolvimento e, de preferência, um desenvolvimento que seja sustentável. Esses conceitos também que eu vou apresentar aqui, a gente pode olhar da sustentabilidade, da aplicação. Eu posso pensar em uma infraestrutura ou numa região grande, países, mundo, país, ou chegar num foco bastante pequeno, pode ser uma indústria, até mesmo uma residência da gente. O importante é ter um planejamento energético bem executado. Então, nessa aula 1, eu começo apresentando, né, a eletricidade no contexto da energia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então é algo que a gente vai olhar daqui a pouco do ponto de vista de resumo. É uma das coisas que a gente vai enfocar com mais diretamente, né? Depois uma visão abrangente do cenário brasileiro da geração de energia elétrica. Aí o curso então vai pegar nas outras aulas, como eu já adiantei a vocês, as diversas formas de energia, né? A geração hidrelétrica, termoelétrica, os sistemas a partir dos recursos renováveis solares, fotovoltaicos e termosolares e os eólicos. E a aula 5 também tem os sistemas híbridos, a geração baseada na energia dos oceanos e as células a combustível. E cada um desses capítulos, então, consta basicamente do seguinte: apresentação da fonte primária de energia e do contexto maior em que estão inseridas. Então aí eu estou falando mais de recursos, né? Depois, descrição dos principais tipos, configurações e componentes dos sistemas de produção de energia elétrica, para cada uma delas que está sendo enfocada. Aí eu estou entrando no que seriam as tecnologias, né? Então é importante lembrar isso. Tem os recursos, que estariam no item A, e B vai descrever as diversas tecnologias disponíveis. A partir dessa descrição, se trabalha em cima da potência gerada e da energia produzida. E aí vem o último item, né, básico de cada uma dos enfoques, que são justamente a questão de inserção no meio ambiente. Então, nessa apresentação que eu vou fazer agora, eu vou falar mais do primeiro capítulo, né, que enfoca mais diretamente a parte ambiental, e depois vou apresentar a parte desses aspectos básicos relacionados
a inserção do meio ambiente aqui, né, para cada uma das fontes que nós vamos olhar, de uma forma bastante resumida. E na aula 6, aí sim, tem os estudos de caso, discussões, aí tem uma reflexão e discussões acima de tudo que foi apresentado na introdução ao curso e algumas outras questões de interesse associadas às demais aulas do curso. E aí é um estudo de caso que bastante interessante, que pode permitir uma participação e troca de ideias muito importante entre os participantes, inclusive levando em conta alguns aspectos ambientais. Então vamos falar um pouco da parte 2, né, que seria o quê? O cenário brasileiro da geração de energia elétrica no contexto geral da sustentabilidade. Então eu estou olhando aqui o Brasil como um todo, né? Vou ressaltar algumas características do cenário brasileiro que fazem parte, são importantes na questão da sustentabilidade. Os tópicos que eu vou apresentar aqui, né, resumidamente, são a energia e o meio ambiente. Vou falar um pouco da relação entre energia e meio ambiente. Depois, energia e desenvolvimento. Em seguida, soluções energéticas para o desenvolvimento sustentável. Aí nós vou enfocar o cenário global brasileiro, então olhando cada uma das diversas tecnologias, aí, como está nesse cenário global, e aí vamos ver a questão da inserção ambiental de projetos de energia elétrica. Nessa parte resumida, que eu vou apresentar a seguir, esses 3 primeiros tópicos são bem compactos e sucintos, mas existe toda uma literatura, né, sobre esse assunto que pode ser utilizada para maior aprofundamento. E eu gostaria então de apresentar para vocês aqui o que para mim é uma novidade, né, não no sentido da produção, mas hoje eu recebi a última edição de um livro que enfoca todas essas questões com muito mais profundidade e que já está na 3ª edição que eu acabei de receber, né, que é o Som dos Autores. Esse livro é o livro Energia, Recursos Naturais e a Prática do Desenvolvimento Sustentável, que é a 3ª edição, revisada e atualizada. Saiu há menos de um mês. E esse livro é escrito por mim, junto com a Eliane do Amaral Fadigas, que é uma professora também da Universidade de São Paulo, do setor de energia elétrica, e o Cláudio Elias de Carvalho, que foi um aluno que fez doutorado meu, já prestou concurso há muito tempo e ele atua na Agência Nacional de Energia Elétrica, na ANEEL, na área de transmissão. Então, para quem quiser mais informações sobre esses aspectos todos aqui, esse livro tem muita coisa, se tiver interesse nisso. Então, resumidamente, o que eu coloquei aqui de energia e meio ambiente, né? Uma das coisas é lembrar, o setor energético produz impactos ambientais em toda a cadeia de desenvolvimento, desde a captura dos recursos naturais básicos para o processo de produção, até os usos finais por diversos tipos de consumidores. E aí, nesse processo como um todo, tem o que a gente chama, então, a utilização de diversas tecnologias. Tecnologias que estão sempre em evolução, né? Cada vez com tecnologias mais avançadas, com mais características de controle, hoje em dia até com a tecnologia da informação e da informática avançando bastante, também essas tecnologias elas podem ter são um desafio muito grande, né, para que a gente possa alcançar o que está acontecendo já em relação em termos mundiais. Do ponto de vista global, a energia tem participação significativa nos principais problemas ambientais da atualidade. Então, a seguir, discute-se, apresenta uma lista brevemente de alguns deles, né? Então, a gente tem a poluição do ar urbano,
como os principais, né? A chuva ácida, o efeito estufa e as mudanças climáticas, o desflorestamento e a desertificação, a degradação marinha e costeira, o alagamento de terras ou outros tipos de alagamento, e também tem o efeito dos combustíveis nucleares, né? Que ficou que também é algo bastante importante e está relacionado com a energia também, né? Com as usinas nucleares. O outro aspecto que eu ressaltei aqui, quero ressaltar, é a questão da relação de energia com desenvolvimento. Existem vários trabalhos, é um mundo enorme de informação com essa questão da energia e desenvolvimento. Eu vou resumir aqui quais são as variáveis mais consideradas para fazer uma comparação entre as nações, pelo menos nos trabalhos de nível internacional, que são o PIB, a população, o consumo energético, o PIB per capita, o consumo energético per capa, o consumo energético por unidade de PIB, que é a chamada intensidade energética. Essas são as variáveis mais consideradas para essas comparações, né? Como eu falei também que a gente poderia aplicar, né, esse enfoque da energia também para sistemas menores, a gente pode imaginar, então, se a gente está pegando, por exemplo, uma indústria, né, você pode, em vez de usar o PIB, você vai usar o faturamento da indústria, ou algum índice importante da indústria. População poderia ser o número de consumidores, o consumo energético da própria indústria, e assim por diante. Então, esses indicadores que eu estou apresentando aqui são os mais globais, mas eles podem ser, vamos dizer assim, utilizados especificamente por uma análise, que até mesmo da nossa residência, para ver como a gente está do ponto de vista de sustentabilidade energética. Outros indicadores que muitos conhecem têm embutidos também o impacto da energia, porque não consideram apenas a energia, como o índice de desenvolvimento humano, pegada ecológica e vários outros. Uma coisa importante também é lembrar que a energia é um dos componentes da infraestrutura física, para que possa haver um desenvolvimento de uma região, para estabelecer uma base nessa região para outros aspectos de desenvolvimento, tais como educação, saúde, emprego e diversos outros. Nessa infraestrutura física, a energia é um dos componentes em conjunto com transportes, saneamento e telecomunicações. Então, nota-se que é uma das coisas bastante importantes você ter uma base física, né, para o desenvolvimento daquela região. E quando a gente, aqui estou falando em desenvolvimento, mas quando se trata da sustentabilidade, esses componentes têm que ser tratados e orientados de uma forma sustentável. Olhando assim o mundo como um todo, né, o cenário atual de energia e desenvolvimento tem grandes disparidades quando a gente faz a comparação desses indicadores entre os países do mundo. Principalmente essas disparidades entre os países desenvolvidos e os não desenvolvidos. E essa disparidade tem características muito semelhantes às da distribuição de renda no interior desse país. Agora, olhando um pouco do outro lado, né, acredita-se que graus de desenvolvimento comparáveis aos alcançados até o presente são possíveis, sem que seja necessário um aumento semelhante na utilização de energia, como se verificou no processo de desenvolvimento até o momento. Bem, essa crença é fundamental, né? Porque se não existisse essa crença, não existiria a fé ou crença na sustentabilidade. Então é apenas para lembrar isso,
Então, na verdade, é gastar cada vez menos energia para um processo de desenvolvimento que seja até melhor do que nós chegamos até agora. E dentro da maioria desses trabalhos internacionais, né, para a questão de criar um modelo de desenvolvimento sustentável, existem soluções energéticas que são sugeridas. Aqui eu peguei as principais, né? Uma delas é a diminuição do uso de combustíveis fósseis, né, com busca a alcançar uma matriz renovável a longo prazo. Isso aí é algo que a maioria que está envolvido nessa questão ambiental já conhece e sabe até que a busca de criar uma matriz renovável, totalmente renovável, passa por um procedimento em que o gás natural é tido como combustível fóssil, vamos dizer, menos deletério, né, do que os outros fósseis, então ele deve ser usado como uma ponte para uma futura matriz renovável. O longo prazo aqui eu não posso dizer para vocês, porque eu também não tenho a mínima ideia. Eu só sei que não é tão curto como às vezes a gente vê falar em 30 anos, coisa, ou seja, o longo prazo vai ser mais do que isso. Outra coisa é necessário aumentar a eficiência do setor energético, desde a produção até o consumo. Bem, isso aí eu acho que fica bem claro, né? Se a gente quer ter menos impactos ambientais, a gente falou dos impactos, eu vou ter de gastar menos energia. Uma outra coisa não é só a energia do setor energético, e sim também, né, o setor produtivo. Eu vou ter que ter eficiência, né, no uso de materiais, transporte, combustível, porque na verdade tudo isso de uma certa forma está relacionado com energia. Quando a gente, por exemplo, eu estou aqui numa sala, onde está sendo feito a filmagem, e essa sala tem uma série de componentes dentro da sala, né? Luminárias, cadeiras, mesa, os computadores aqui na minha frente, tudo isso utilizou energia para ser feito. Então, não tem como fugir da energia que está em qualquer lugar que a gente está. Então, esse aumento de eficiência reflete como aumento de energia. Uma outra coisa é procurar, né, nesse setor energético, desenvolver alternativas que sejam ambientalmente benéficas ou menos maléficas, entre aspas, né? Isso é também a questão assim de melhorar as tecnologias e a questão de utilização também dos equipamentos. Coisa que eu já, na introdução, já comentei com vocês. Depois, é importante que tenha políticas energéticas para criar mercados para essas tecnologias melhores e de uma certa forma, embutir custos ambientais, né, tanto aqueles tangíveis quanto os intangíveis, na avaliação de alternativas, quando se faz uma comparação. E a questão do uso de combustíveis menos poluentes, né, que é algo que eu acho que o mundo inteiro hoje está o tempo inteiro discutindo essa questão, até no caso de transporte, por exemplo, com outras alternativas, né? Quer dizer, não apenas o combustível menos poluente, mas outras tecnologias de transporte que sejam menos complicadas, né? E tenham menos aspectos de questão ambiental atmosférica. Um fator de grande influência nesse cenário energético é a implementação dos controles previstos na Convenção do Clima, né? Várias reuniões, desde o Protocolo de Quioto, em 97, têm tentado estabelecer compromissos relacionados com essa tentativa de controle da emissão dos gases estufa, através de determinar metas associadas a essa emissão. Isso aí a gente sabe que tem tido uma evolução muito grande, já houve diversas reuniões, a mais importante foi pelo menos mais recente, importante, a de 2015, né, que foi em Paris,
Mas a evolução que veio desde o protocolo de Kyoto até essa de Paris mostra um pouco que a coisa não tem evoluído como se esperava, né? Ou seja, a discussão continua e parece, de uma certa forma, parece que está jogando o problema para frente e vai chegar uma hora que fica mais difícil reverter isso aí. Agora, o cenário global brasileiro, olhando desse ponto de vista ambiental, então eu vou falar da geração na cadeia de suprimento de energia elétrica, a energia hidrelétrica renovável, a termoelétrica a partir de fontes não renováveis e renováveis, as novas tecnologias renováveis para geração de energia elétrica. Esse novas aqui é como em alguns trabalhos tem se citado as solares, eólicas, comparado com aquelas mais tradicionais. E as demais formas de geração de energia elétrica. A questão da cadeia de suprimento, eu citei aqui apenas porque a gente vai estar falando em geração. Mas, na verdade, o suprimento de energia elétrica tem geração, transmissão e distribuição. Então, todas essas passam por essa questão ambiental que a gente vai olhar aqui agora. Mas, como o nosso foco do curso é geração, então eu vou olhar mais a questão da geração. Vamos olhar, então, primeiro a energia hidrelétrica renovável, né? O Brasil tem um potencial hídrico muito grande e desenvolveu bastantes usinas hidrelétricas. E essa, então, a geração hidrelétrica no Brasil, né, ela é aquela que tem mais participação da potência elétrica instalada no país. No caso aqui, mais do que 90%. Isso quer dizer que a matriz energética brasileira é renovável? Não. Muita gente pensa isso, eu quero só mostrar que não é bem assim. A matriz de energia elétrica brasileira é eminentemente renovável, mas não a de energia como um todo. Porque no consumo de transporte e outros consumos industriais, há um consumo bastante forte dos combustíveis não renováveis. Então, lembrar sempre isso, ter a matriz energética e a matriz elétrica. Então, olhando o cenário hoje, né, elétrico, no Brasil tem grandes usinas em início de operação, com pouco tempo de operação, Santo Antônio e Giral, por exemplo, do Rio Madeira, na Amazônia, e há planos de várias outras também na região amazônica. Então, no cenário elétrico, essas grandes usinas ainda vão ocupar um espaço importante, até porque mesmo as previsões mais pessimistas de crescimento de carga indicam que não é possível atender tudo com pequenas centrais ou outras formas de geração. Mas, quanto às grandes hidrelétricas, devido aos problemas ambientais, os possíveis aproveitamentos serão a fio d'água, ou seja, sem reservatório de regulação, por causa realmente de problemas ambientais. Então, os projetos também, como sistemas, né, não apenas da hidrelétrica, vai ter que trabalhar buscando como é que vai ser feita a complementação dessas usinas. No caso da termoelétrica, tanto a partir de fontes não renováveis quanto renováveis, há configurações tecnológicas que podem ser utilizadas para melhorar a eficiência. Uma delas é a configuração de ciclo combinado, que é gás e vapor, ciclos a gás e a vapor, e também a operação como cogeração, na qual a gente utiliza o mesmo combustível para produzir energia e utiliza a energia elétrica, assim como a energia térmica. A termoelétrica a partir das não renováveis no Brasil, ela é significativa ainda no início dessa década, né? Então nós temos nucleares, as centrais a gás e a vapor, e as centrais também térmicas, né, movidas a motor. Na sua maioria numérica, as máquinas diesel, não em termos de potência, mas em termos numéricos é a grande maioria. No caso no nuclear no Brasil, nós temos as usinas de Angra dos Reis 1 e 2, que estão em operação, e recentemente se decidiu
prosseguimento da construção da Angra 3. Para a termoelétrica a gás e a vapor no Brasil, tem sido utilizado principalmente gás natural, óleo combustível, em sua maioria, carvão mineral, é muito pouco no conjunto geral, mas é majoritariamente no sul do Brasil. A diesel tem sido utilizada nos sistemas isolados, principalmente no norte do país, nesses sistemas, e que trazem grandes problemas, né, por causa de dificuldade de manutenção e suprimento de combustível. No caso da área industrial, a gente tem uma aplicação bastante significativa da cogeração industrial, a partir de resíduos do processo. Também temos pequenos e médios aproveitamentos para uso local, utilizando resíduos agrícolas ou comerciais de biomassa, lenha, casca de arroz, resto de madeira e outras coisas do mesmo tipo. Assim como, ainda não tanto quanto seria desejável, a utilização dos resíduos sólidos urbanos, né? A geração a partir desses resíduos, o que popularmente conhecido como utilização para a energia do lixo. O bagaço de cana-de-açúcar no setor sucroalcooleiro brasileiro é usado em sistema de cogeração, utiliza vapor e eletricidade para consumo próprio e até vendendo energia elétrica para o sistema. O crescimento desse tipo de geração depende de aspectos regulatórios, né, econômicos também, porque para o setor sucroalcooleiro a energia é apenas um dos mercados, né? Então, para eles tem que ter um trabalho bastante grande para que seja interessante eles também produzirem energia elétrica para vender. Mas, voltando só um pouquinho, né? Eu mudei o slide, mas vou ainda falar um pouco, né? Essa questão da tecnologia das termoelétricas utilizadas para biomassa, né, que eu abordei no último capítulo, é uma coisa bastante interessante, porque muitas vezes existe uma demonização, entre aspas, da tecnologia de termoelétricas e, na verdade, a termoelétrica com utilização biomassa provavelmente é a fonte mais confiável dessas diversas fontes disponíveis no Brasil, né, as renováveis, considerando que as hidrelétricas vão ter que ser dimensionadas a fio d'água, seria aquela mais confiável para criar uma base sólida na matriz energética. Biomassa, com tecnologia termoelétrica. No caso das novas tecnologias renováveis, aí que seria então no caso a solar, a energia eólica e a solar, elas podem ser aplicadas tanto trabalhando junto com o sistema ou em sistemas isolados. Com a rede, né, aplicado em paralelo com a rede, aspectos econômicos, tecnológicos e regulatórios bastante importantes. No caso dos isolados, elas competem com a extensão da rede elétrica, né, sendo muitas vezes vantajosas. Mas elas têm sido usadas mais para comunidades distantes dos grandes centros, ilhas e locais de difícil acesso. As demais formas de geração de energia elétrica, as principais, né, seriam os sistemas híbridos, a geração baseada na utilização da energia oceânica e as células de combustível. Na verdade, então, essas três, elas ainda têm uma utilização bastante pequena no Brasil, né? Os sistemas híbridos estão crescendo, mas ainda estão bem no início. E a célula combustível ela é mais conhecida no Brasil até para utilização nos automóveis do que para produzir geração e alimentação elétrica estática, né, de indústrias, grandes prédios, hospitais, como tem sido usado em vários outros lugares do mundo. E no contexto geral dessa forma de geração de energia elétrica, eu separei aqui um pouco a chamada geração distribuída.
porque é algo que apresenta uma chance de crescimento muito grande no Brasil. Vamos dizer, está na moda hoje, né? É uma geração elétrica de médio ou pequeno porte, conectada ao sistema em nível de tensão de distribuição. Então, essa hoje é aquela que apresenta um grande desafio para o crescimento e ela tem que ser levado em que, vamos dizer, ser olhada com mais cuidado quando a gente pensa no crescimento, e ela está crescendo bastante, inclusive sendo acompanhada de grandes alterações nos aspectos regulatórios e de planejamento. Inserção ambiental de projeto de geração de energia elétrica, agora como um todo, né? Eu separei aqui, que está apresentado no curso, os instrumentos, princípios, estudos, relatórios de procedimento e o licenciamento ambiental. A questão de princípios, eu tenho a questão do princípio da precaução e da prevenção. Da prevenção que é o mais utilizado, né, hoje no Brasil, e o da precaução em que está muito mais ligado a você ter uma certeza maior das, vamos dizer, certeza científica com relação ao acontecimento ao fato ambiental. Então, na verdade, você vai se precaver em vez de apenas prever e se preparar para aquilo que está acontecendo, que é o que comanda hoje no Brasil esse princípio da prevenção. No Brasil, dentro dos instrumentos para contemplar a prevenção, nós temos a avaliação de impacto ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental. Então, que na verdade o primeiro deles é um estudo bastante detalhado, em nível técnico e científico, e inclui, né, o estudo prévio de impacto ambiental. Essa avaliação inclui também o que vai aparecer logo depois, que é o RIMA, o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente. Qual a diferença entre os dois? A avaliação, o estudo prévio de impacto ambiental é um estudo técnico aprofundado, enquanto que o RIMA é uma espécie de tradução, né, desse estudo prévio para uma linguagem mais acessível à população em geral e é que tem que ser utilizada nas audiências públicas de discussões ambientais. Então é o que está também nesse slide aqui. Aqui também resumindo isso, né, que eu acabei de comentar, o RIMA consubstancia as conclusões do estudo prévio, devendo conter as discussões dos impactos positivos e negativos considerados relevantes. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, há um requerimento prévio, né, de licenciamento do órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, Recursos Naturais Renováveis, sem prejuízo de outras licenças que possam ser exigidas para cada caso. Cresceu aqui. Vamos voltar ao tamanho normal aqui. Então, a licença ambiental é um ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente dá as condições, restrições e medidas de controle ambiental. As etapas são a licença prévia, no início do projeto, né, para que ele possa ser desenvolvido, a licença de instalação, a licença de operação, e há uma renovação dessa licença durante diversos períodos depois que a operação está em andamento. Agora, uma coisa importante em tudo isso, né, para que isso funcione bem, é o termo de referência, que é aquele termo que estabelece as bases que serão utilizadas para toda essa documentação que nós acabamos de citar, né? E, claro, utilizando também as normas legais.
Uma coisa importante também, ressaltando bastante, é que todo esse parecer técnico está relacionado com atos administrativos, né? Então, uma vez dado esse caráter geral, eu vou mostrar um pouco das principais tecnologias de geração, como está no curso, né, e o meio ambiente. Então é um resuminho de cada uma delas. Na verdade, é um conjunto grande de enfoques diferentes. Vai aparecer um monte de variáveis aí, que são bem diferentes. Algumas mais específicas para as hidrelétricas, outras para as termoelétricas, para as solares. Mas, na verdade, basicamente todas são aplicadas, podem ser aplicadas em maior ou menor nível a cada uma das formas de geração. Então, em primeiro lugar, as centrais hidrelétricas do meio ambiente. Então, aqui tem um resumo, né? Principais impactos ambientais das hidrelétricas têm sido considerados nos estudos e relatórios. É sobre o meio físico, biótico. Então aí tem, ó, eu vou chutar pegar alguns, né? Estabilidade das encostas, assoreamento, aspectos paisagísticos, hidrogeologia, qualidade das águas, impacto no solo, impacto na vegetação próxima ao aproveitamento, na fauna próxima e dentro do aproveitamento. Os socioeconômicos, o impacto demográfico, o impacto na qualidade de vida da população ao redor, que oportunidades de trabalho são criadas, como é que elas vão ficar ou não vão ficar quando terminar o projeto, a desapropriação de terras produtivas, né? E várias outras alterações que vão ocorrer durante o período de construção. Também a questão de acidente de trabalho, aumento de doenças sexualmente transmissíveis, violência e outros aspectos socioeconômicos que aparecem em diversos projetos de grandes hidrelétricas. Obviamente, nas pequenas centrais hidrelétricas, esses aspectos são menos abrangentes, mas não deixam de existir, dependendo de cada caso. E os socioeconômicos, né, pode ter um incremento de tráfego muito grande, veículos pesados, aí vai ter mais acidentes de trânsito, restrições de áreas que são utilizadas para o lazer durante a construção ou até depois. O enchimento dos reservatórios é algo bastante complicado, principalmente nas grandes usinas, né? Pode levar a aumento de acidentes com animais peçonhentos, por exemplo. E uma vez cheio o lago, né, tem que se buscar evitar a formação de ambientes propícios à proliferação de diversos outros vetores prejudiciais à saúde, não só dos seres humanos, como dos outros seres viventes afetados pela usina. Os socioeconômicos, então, tem um lado positivo, que seria a construção delas criar potencial para promover o desenvolvimento regional. Potencial que eu digo assim, não é potencial elétrico. Tem em potencial essa condição. Alguém tem que falar, não, vamos utilizar essa potencialidade. E ao término das obras fica uma infraestrutura que poderá ser reaproveitada sob diversas formas. Termoelétrica e meio ambiente. Então, uma termoelétrica, nós podemos ter os efluentes aéreos, que são os mais conhecidos, né, e mais discutidos, tem os líquidos e outros, que inclusive o sólido. Aéreos são aqueles que têm mais potencial poluidor. É uma coisa que é bem discutida, né, quando se fala dos aspectos atmosféricos da geração termoelétrica. Tem os efluentes aéreos, já conhecidos, dióxido de carbono, óxido de enxofre, material particulado, óxido de nitrogênio, monóxido de carbono, os hidrocarbonetos, e os efluentes líquidos, e os outros já são mais da operação dentro da área das usinas, né? Enquanto que esses aéreos é que sai para fora da usina e causam problemas bastante sérios na saúde, doenças, como é conhecido pela maioria de vocês, né? Aqui há um comentário sobre cada um deles, né, que é um resumo que eu apresento nas aulas do curso. Aqui no CO2, por exemplo, eu tenho o problema do efeito estufa, tenho a chuva
chuva ácida, não vou detalhar muito aqui. Os óxidos de enxofre também causam gotículas de ácido sulfúrico, que são responsáveis por problemas respiratórios, né, também. Material particulado, um outro problema, óxido de nitrogênio, os hidrocarbonetos. Então, eu não vou entrar em detalhe, né, mas tem um material aqui que a gente pode conversar e discutir. Depois, aqueles outros líquidos, né, sistema de refrigeração, tratamento de água, purga da caldeira, líquido para limpeza de equipamento. É um tipo, esses outros que aqui estão mais detalhados na termoelétrica, também existem coisas similares nas outras tecnologias, né? Efluentes sanitários, drenagem, sólido. É só para dar uma ideia aqui. Solares e solares primeiro, e depois os eólicos. Os solares aqui estou olhando os fotovoltaicos e os heliotérmicos, que são os heliotérmicos são aqueles que utilizam a energia solar para produzir calor e depois tem processos de utilização daquele calor. Os maiores problemas dos fotovoltaicos estão mais na produção da célula, não esperando impactos significativos na aplicação. Então, numa análise de ciclo de vida, aí seria mais importante olhar esses impactos no processo de produção das células. No caso da aplicação de pequeno porte, a gente tem a questão das baterias, né? O que vai fazer com as baterias, e que é um problema também grande que tem que ser resolvido. Nos fotovoltaicos de grande porte, que vão trabalhar com o sistema de potência em rede, além das baterias, também pode-se pensar, eventualmente vai depender de cada caso, né, como um impacto ambiental, a perda do uso do espaço que o sistema vai ocupar. Olhando quais seriam outras finalidades do uso daquele espaço. Mas isso vai depender muito da localização do sistema e da área ocupada. Essa questão aí da área ocupada também pode ser aplicada aos sistemas termosolares ou heliotérmicos, né? E a chaminé solar também, que é um sistema heliotérmico, mas um pouquinho diferente, porque ele associa junto a energia solar e a energia eólica. Os sistemas eólicos de geração de energia elétrica, os principais problemas que têm ocorrido, muitos deles até são mais considerados nos países mais desenvolvidos, porque tem mais condição de resistir, fazer exigências com relação a isso, são o ruído, a colisão de pássaros com os sistemas eólicos, a interferência eletromagnética, o impacto visual e aceitação pública, e também a limitação de uso do espaço ocupado. No geral, a questão do ruído, né? Em geral, a eólica não tem um ruído muito elevado, pensando com outras máquinas de potência similar. Acontece que as áreas próximas, quando estão próximas de área habitada, elas podem causar alguns incidentes, que pode ser ligado com o ruído mecânico, né? Mas que então vem da tecnologia, né, de produzir energia eólica, mas isso pode ser diminuído através do uso de engrenagens silenciosas, ou seja, evolução tecnológica. Já o aerodinâmico tem a ver com o formato das pás, a interação dos ventos com as pás, e eles também fazem parte dos projetos, né, das pás e do sistema eólico, né? E aí, muitas vezes, como aumenta com a velocidade, uma das saídas é projetar a turbina para operar em velocidade de rotação menor. Outra coisa é a interferência eletromagnética. Quando a turbina eólica está entre receptores e transmissores de ondas de rádio, televisão ou micro-ondas, as pás da turbina podem refletir parte da radiação eletromagnética. Dependendo do sentido em que essa reflexão se dá, pode
interferir no sinal original que vai chegar no receptor. Isso aí depende muito também do material em que são feitas as pás e o formato da superfície da torre. Se ela tiver parte de metal, essa interferência eletromagnética pode afetar mais ainda quando eu estou próximo do serviço de radiocomunicação. As pás de madeira já têm menos impacto, vamos dizer assim. Né? E o outro é impacto visual, né? Muita gente reclama, eólica, tudo isso passando. Então, na verdade, esse impacto visual é só para dar um exemplo. Nos países que têm uma sociedade mais organizada no sentido de fazer exigências, né, é uma das coisas que é muito importante quando se fala dessas usinas eólicas, que a gente chama assim, centrais eólicas, né? Ou até se está mais próximo das áreas habitáveis. Então também é uma questão a ser olhada como um todo na energia eólica. Com isso eu termino a apresentação que eu queria fazer para vocês hoje. Espero que essa apresentação tenha aguçado, né, a curiosidade de muitos de vocês. Agradeço a participação de quem está me acompanhando aqui e fico à disposição para responder questões que eventualmente sejam lançadas. Obrigado. Bem, a primeira pergunta foi da Júlia Medeiros, né? Ela fez a seguinte pergunta: tem alguma previsão para o futuro do Brasil na energia renovável? Então, previsão, vamos dizer, na verdade o que eu estou apresentando aqui são os desafios que nós no Brasil temos que correr atrás, né? Para o mais rápido possível aumentar essa participação da energia renovável e levando em conta essa orientação internacional de que na mudança para uma matriz totalmente renovável, o gás natural vai ser uma ponte para essa transformação. Né? O Brasil tem bastante condições, porque o Brasil tem muita energia renovável, e não só as eólicas, as solares, como também a biomassa, como eu comentei para vocês. Né? E a biomassa tem um aspecto bastante interessante, porque ela pode ser mantida o tempo todo, né? Independe muitas vezes, como a solar e eólico, das condições de sol e de vento. Então, combinando elas, as pequenas centrais hidrelétricas, que ainda existem muitas aproveitáveis no Brasil, até mesmo micro e mini centrais hidrelétricas, a gente vê uma possibilidade bastante grande de acelerar esse processo nosso. O que tem que ser feito é um planejamento que leve em conta tudo isso. E uma das coisas que eu gostaria até de salientar também, que tem sido repensada aqui no Brasil hoje em dia, e que pode ajudar muito o que a gente chama, né, dessa combinação entre essas fontes chamadas interruptíveis, como a solar, a eólica, seria não só as PCHs, como também as usinas reversíveis, que é um conceito que no início da década, né, no Brasil tinha uma grande lista de projetos que eu trabalhei na área de planejamento nessa época, em consultoria, e todas elas basicamente foram abandonadas por com alguns, vamos dizer, alguns argumentos que hoje não são, muitos deles podem ser resolvidos. Né? Então, as usinas reversíveis, que tem uma condição muito boa também, devem entrar nesse rol que a gente vê do que pode fazer para que o Brasil tenha um futuro em energia renovável, chegar nessa questão sustentável da melhor forma possível e o mais rapidamente possível. Né? Mas isso vai ter que mudar bastante a questão de planejamento, tecnologias, entrada de tecnologias,
redução de tempo, a evolução regulatória, incentivos, ou seja, mexe com tudo que é aspecto, né? Social, ambiental, político, regulatório. Cabe a nós, da população e os interessados, a trabalhar de uma forma preferencialmente isenta com relação a isso, buscando o que seja melhor para todo o nosso país e para a nossa população. É isso que eu posso dizer aí.